Muito obrigado aos membros do canal aí, sempre vou agradecer. Às vezes eu esqueço de agradecer, tá? Peço perdão. Mas obrigado aos membros do canal. Lembrando que no final de setembro, no final desse mês, nós temos um sorteio de Dragon Ball Kakarot, mais Season Pass. Se você quiser participar, basta virar membro do canal e estar com o status de membro quando o sorteio começar. E é isso, vamos pro vídeo. Stephen King, o autor renomado de livros de terror, dá ao terror 3 níveis de entendimento. O primeiro é o gross out. Esse aqui é simplesmente elementos fortes do ponto de vista gráfico. Pessoas sendo decapitadas, sangue por todos os lados, amputamentos ou qualquer coisa grotesca desse tipo. O horror é a representação de elementos não naturais e que despertam um medo genuíno. Para Julius, por exemplo, de Todo Mundo Odeia o Chris, eram os coelhos em A Noite dos Coelhos, mas podem ser, por exemplo, aranhas gigantes ou até mesmo isso. O terceiro é o terror. Terror, segundo Stephen King, é a indução do medo causada pela imaginação. O autor sugere o desconhecido e basta o leitor interpretar isso. Um lugar escuro, uma sensação de ouvir uma respiração e um toque no seu ombro, virar para trás e não ver nada, isso é terror. Em qual desses 3 níveis você acha que esse mangá se enquadra? Eu diria que no horror. Mieruko-chan conta a história de Miko, uma garota com a habilidade de ver isso. Sim, ela consegue ver espíritos, tipo em literalmente todos os lugares, desde ponto de ônibus até dormindo junto com ela em sua cama. Miko tem que fingir que não vê os espíritos, pois tem medo do que pode acontecer caso eles descubram que ela os vê. Ao mesmo tempo, ela tenta cuidar de sua amiga Hana, que tem uma aura gigantesca e, por isso, aparentemente acaba atraindo esses espíritos. O mangá de Tomoki Izumi conta uma história de terror com elementos de comédia, porque ao longo da história vamos ver nas situações cotidianas comuns para todo mundo, mas extremamente desconfortáveis para Miko por causa da presença dos tais espíritos. O mangá, goste você ou não, começa de maneira episódica, mas ao longo dos capítulos alguns pequenos elementos vão sendo adicionados e ganhando mais importância à medida que a trama avança. Por exemplo, buscando algum artefato espiritual que ajude ela a afastar os espíritos, Miko conhece Mitsui Takeda, uma médium que desiste dessa vida ao ver a quantidade imensa de poder que Miko tem, mas depois ela volta ativa para ajudar a garota. Um mini arco que também se desenrola ao longo dos capítulos é o arco de Zen. Certo dia, Miko e sua amiga Hana encontram um gatinho e decidem dar ele para alguém. Zen então se propõe a cuidar do bichano, mas Miko não deixa porque ele carrega auras bem esquisitas ao redor dele. O gatinho acaba ficando com um cara meio esquisito, que na verdade é uma boa pessoa. É legal como o mangá joga o não julgue o livro pela capa, só para fazer você pensar que o Zen é malvado e na verdade é o assassino de gatos que está assombrando a região. Mas aí ele meio que olha pra você e fala: viu, eu disse pra você não julgar o livro pela capa, porque na verdade o Zen gostava muito de gatinhos também e cuidava bem deles. As auras esquisitas ao seu redor são de gatinhos que ele tentou ajudar, mas acabaram morrendo. Sobre o Zen também, o mangá não faz, até o momento, questão de explicar nada sobre por que Miko pode ver os espíritos, se todos eles têm um propósito no mundo, se eles podem dominar humanos ou coisa assim. É tudo muito vago, feito pra te assustar. Porque ao mesmo tempo que você vê uma série de espíritos em lugares completamente aleatórios e sem sentido, Zen, por exemplo, anda com um gigantesco espírito que na verdade é sua própria mãe. Mas em uma cena do mangá, Miko olha para uma criança junto de sua mãe, quando de repente a criança vira demoníaca e avança para cima dela. Mas apenas ela enxerga isso. O que leva a uma série de hipóteses sobre o momento nunca respondidas. Tipo assim, toda essa cena era só imaginação ou a criança existia? Se ela existia, então por que ninguém viu ela avançando para cima da Miko? Cada espírito tem algum propósito no mundo antes de partir? Não sabemos. A cena do garoto do balão, inclusive, é mais um exemplo do mangá olhando pra você e falando: cara, tô te falando, não julgo o livro pela capa. É uma criança bonitinha, né? Então, não, ela é o demônio. E eu gosto muito desse jumpscare também, tá? Nossa, eu acho muito foda. Eu nunca pensei que eu ia tomar susto lendo o mangá, mas Mieruko-chan me fez mudar de ideia. Sobre os espíritos terem um propósito e sobre o mangá às vezes tratar os temas tristes e sérios, uma parte muito boa do mangá é quando Miko acorda, vai tomar café da manhã e senta na mesa com seu pai, mãe e seu irmão, além de, obviamente, um espírito gigantesco com eles. Ela parece desconfortável e você automaticamente associa que seja por causa do imenso espírito que aparece ali. Mas alguns quadros depois temos a revelação de que, na verdade, sua angústia era por causa do seu pai e não pelo espírito. O pai dela morreu há 1 ano atrás. Ele era o espírito que a estava incomodando. O começo do mangá tem a maior parte do tom de comédia, com alguns pontos de eti usados, por exemplo, por um espírito que fica palpando os peitos da Hana.
Mas depois, quando a médium e quando Julia e Ron aparecem, a história ganha uma vibe de tentar resolver os problemas da Miko. Mas os elementos de humor até continuam, um pouco menores, e principalmente focados no personagem da Julia, que é uma médium com não tanta capacidade de ver espíritos como a Miko, mas ela consegue enxergar, e ela acha que a Miko esconde o seu verdadeiro poder e é uma boa exorcista para espíritos e não sei o que, quando na verdade ela meio que não é. Eu também gosto de como o autor parece ter ido atrás de pesquisar sobre superstições e lendas na hora de escrever sua história. Quando o Ron, que é esse cara que é meio que um discípulo antigo da médium velha pra caralho, ele, beleza, então vamos contextualizar. Ele vai para um templo lá secreto e depois de enfrentar o espírito do sino, o Ron ativa em seu celular a frequência de 963 Hz. A frequência não é aleatória, porque, segundo lendas, algumas frequências têm significados especiais, como 396 sendo a frequência que ajuda a transformar a dor em alegria, liberando a culpa e o medo. 528 Hz sendo o tom milagroso, entre aspas, porque é a frequência natural da Terra, que traz transformação e milagres em sua vida. E o 963 Hz sendo a frequência que ajuda a restaurar o seu espírito às suas formas originais. Eu acho legal. E a arte do Tomoki Izumi é muito foda também, com óbvio destaque à criatividade na hora de criar os espíritos. Cada um é mais assustador que o outro, e o meu preferido é de longe a Mãe do Zen. Mas isso é uma opinião pessoal. Miruko-chan não acabou ainda, vai ter um anime sendo lançado acho que em outubro, mas a cada capítulo do mangá ele tenta construir uma história mais séria e conectada. Pra mim, porra, tá dando muito certo. Eu achei um mangá da hora de terror e comédia. Se você não espera nada extremamente inovador e completamente genial ou uma história super complexa, talvez você goste como eu gostei. Ou você talvez espere o anime. Não sei. Mas enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, aperta o seu like. E